convido os irmãos para irem comigo no livro do profeta Jeremias. Obrigado, irmão. Livro do profeta Jeremias, capítulo número 18. Jeremias, capítulo 18, versículo de número 1 até o 6, diz assim: Palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, ó igreja aqui presente? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó igreja do Nazareno aqui presente. Bondoso Deus, maravilhoso e eterno Pai, mais uma vez oro por cada filho e filha de Deus aqui, oro pela minha vida. Oro, meu Deus, pedindo que o Espírito Santo, nesta noite, possa, mais uma vez, trazer do seu coração para o nosso coração uma palavra de bênção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus queridos. Creio eu que todos vocês que leem a Bíblia já leram muitas vezes este texto sagrado, conhecem muito bem o texto onde o profeta Jeremias é convidado por Deus. Eu fico maravilhado. Deus disse para o profeta: desce até a casa do oleiro, porque eu tenho uma mensagem para você ali. A casa do oleiro. Meus queridos, hoje eu quero falar um pouco mais qual o significado que nós podemos trazer deste texto sagrado para hoje. Igreja aqui presente, o que isto pode servir para mim e para você hoje à noite? A casa do oleiro. Vamos pensar aqui, tipificar aqui, a casa do oleiro como a igreja, certo? Lá a gente sabe que era o lugar onde, pelo que a gente entende um pouco da geografia aqui, de onde estava o profeta até onde estava a casa do oleiro, ele tinha que descer. Provavelmente porque, descendo, encontrava lugar onde tinha água, onde tinha a maneira de fazer o barro e lá trabalhar. Então, tinha que descer, porque o texto disse: desce. Quantos metros tinha, pastor Daniel? Não sei. Quanto tinha que descer até onde estava esta casa, onde fabricava-se vasos de barro, não é? Mas hoje à noite, queridos, vamos pensar na casa do oleiro como a
casa de Deus, a igreja de Deus. Porque aqui hoje à noite temos uma fábrica de vasos. Daqui a pouco eu vou pedir ao pessoal ali do computador que, se achar a letra daquela música antiguinha que, quando eu me converti, já cantava: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Então, hoje à noite, eu gostaria que você pensasse assim: olha, eu estou na casa do oleiro e eu sou vaso. Eu sou um vaso. Queridos, preste bem atenção nesse texto que diz: desça até lá e me escute. É interessante, ele desceu, teve a visão, e depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: esta visão que eu lhe dou, eu quero dizer que é isto que eu quero fazer com todo aquele que está na casa do oleiro, está nas mãos do oleiro. Meus queridos, Deus nesta noite trabalha em nós através da sua palavra. A palavra é instrumento de transformação, você crê? Deus disse: eu não posso fazer isso segundo a minha palavra. A palavra tem poder de mudança. Quando ela começa a entrar nos meus ouvidos e vai até a minha mente, e daí começa a mexer com o meu sentimento, a minha consciência, a palavra de Deus tem poder de mudar. Então, a casa do oleiro é o lugar de ouvir. Jeremias foi ali para ouvir e ver o que Deus podia fazer. Na verdade, a casa do oleiro, a igreja, é o lugar de transformação e de muitas vezes olharmos e dizer: mas quem era o André antigamente? E ver hoje, o homem mudou. Ele é um novo André, isto é, um vaso novo. Chegou aqui arrebentado, chegou aqui quebrado, ele chegou aqui, Deus mudou. Não foi assim, Ricardo? Porque você também não prestava como eu. E ele mudou você também, não é verdade? Chegaram mais ou menos na mesma safra. Safra de jovens, de uma época linda, mais ou menos 20 anos por aí atrás. Chegaram esses dois meninos. Queridos, a casa do oleiro, a igreja, é esse lugar onde o oleiro pega pessoas que, olhando assim, parece que não presta para nada. Quebrados. Até tem um ditado popular que você vê pessoas assim: esse daí está os cacos. Aí está bom para Deus trabalhar, não é? Né, Alexandre? Quando está os cacos, é porque Deus quer juntar os cacos. E sabia que para fazer um novo vaso não adianta colar, não, sabia? Eu estava lendo algo que diz o seguinte, que não perdia nada, Leonice, naquela época. Os fabricantes de vasos, quando quebrava, sabe o que fazia? Eles botavam no moinho os cacos e moía, pastor Ricardo, moía, até voltar a ser pó. Porque o homem veio do pó. Quando há pessoas que ficam tão arrogantes, tão cheias de orgulho, de prepotência, e acham que são alguma coisa, meus queridos irmãos, não passa de poeira. É pó. E
por isso Salomão disse, vem do pó e depois volta para onde? Para o pó. Então, cacos quebrados podem ser transformados em vasos novos, pode ou não pode? Só que tem muita gente, queridos, querendo colar. Pegar um caquinho daqui, outro dali e fazer uma montagem. A vida cristã não é uma montagem. A vida cristã, queridos, é nascer de novo. Começar tudo novamente. A vida cristã, o novo nascimento é de fato, é vaso quebrado, moído, torna-se pó, e aí o oleiro então transforma novamente em um vaso belo, como eu estou vendo um monte de vasos aqui. Este é o poder do Evangelho. Então, descer à casa do oleiro significava ali descer para ouvir e ver o que Deus podia fazer. A casa de Deus, queridos, a casa do oleiro, a igreja, este lugar onde temos que ver gente mudando. Ver pessoas que chegam quebradas, desencontradas, sem rumo na vida, e essas pessoas, de repente, começam passar pela mudança, porque a palavra tem poder de mudar, de modelar, de transformar, até que venha a ser um vaso novo. Como eu não tenho muito tempo hoje à noite para pregar, estou feliz com tudo que aconteceu no culto, eu quero dar um resumo daquilo que nesta noite eu gostaria de dizer para os irmãos. Se a igreja é a casa do oleiro, quem é o oleiro? Deus. Na verdade, o que Deus estava mostrando para Jeremias ali era só dizendo, olha, só para dizer para você o que eu quero ensinar. Aí você vê um oleiro, mas Deus diz, será que eu não posso também fazer? Por isso, queridos, Deus é o oleiro. Se Ele é o oleiro, queridos, não pergunta para o vaso, não pergunta para o pó, não pergunta para a terra, que jeito que quer que faz. Mas Ele sabe o que faz. Não é verdade? Tem vasos maiores e vasos menores. Tem vasos de todo jeito. O que eu quero dizer para você nessa noite é que o oleiro, nesta noite, minha e sua vida, se ela está nas mãos dele, cada dia, ele dá um toque especial nela, dá. Cada dia vai dando uma... Às vezes, o oleiro olha e diz, acho que dá para polir um pouquinho mais aqui, tirar um pouquinho de aresta aqui e ali. Meus amados, o vaso nas mãos do oleiro. Nós somos o vaso. Eu e você somos esse vaso. Verso 4 disse, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Todos nós sabemos da história humana e sabemos que esta passagem tem muito a ver com a obra perfeita da criação, porque quando Deus
criou o homem, de que matéria-prima ele fez? Diz lá que ele tomou do pó da terra, e deste pó Deus colocou água, e aí então transformou o pó misturado com a água em barro. Por isso, queridos, o vaso aqui, que quebra, que cai das mãos do oleiro, não é? Se lhe estraga, não é verdade? Na mão do oleiro, disse que ele tornou a fazer. Daquele vaso, como eu disse, para fazer de novo tem que moer, para fazer de novo tem que tornar pó. Deus, quando criou o homem, Deus o fez com perfeição. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando o pecado entrou na raça humana, o pecado veio, de fato, estragar a coroa da criação, a obra-prima da criação, que é o ser humano. Então, o pecado estragou este perfeito vaso que Deus fez, Deus criou, e Deus fez com toda a beleza possível, mas agora Deus quer transformar. Deus está dizendo, eu posso ou não posso fazer? Como o oleiro, você está vendo que aquele oleiro ali, o vaso cai-lhe da mão, quebra, ele pega e faz dele um novo vaso. Vocês acham que eu não posso fazer? Irmãos, nós somos de fato vaso, obra do Criador. Todos nós, quando chegamos para Deus, chegamos quebrados. Todos aqueles que hoje à noite estão aqui, testemunham da sua fé em Cristo, sabem que não era nada, não passava de pó, estava, muita gente diz, fulano está um pó, pastor, fulano está quebrado, fulano está, não é esse sentido, mas o pecado de fato veio fazer isto. Nós somos obra, irmãos, de Deus, agora moldados pelas suas mãos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no segundo Epístola de Coríntios, capítulo 12, verso 7, ele diz assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por isso, nesta noite, queridos, quero dizer para vocês aqui, nunca aceita menos que barro. Porque o diabo vai tentar fazer como fez com Eva. E lá na tentação, que o diabo diz para Eva? Não. Você foi criada, mas você pode ser igual ao Criador. Não, você é humana, você pode ficar divina. Você pode ser mais do que você é. Não é isso? Não é isso que ele continua tentando fazer contigo e comigo? Meus queridos, põe sempre isso na sua cabeça. Nós temos um tesouro. Esse tesouro é a vida eterna. É o reino de Deus. É o novo nascimento. A obra da graça. A nova pessoa gerada em você. Mas sempre põe na sua cabeça. Eu continuo sendo vaso de barro. Porque isso vai cada dia levar você a quebrantar-se,
a sentir que se tem alguma virtude, algum louvor, alguma coisa boa em você, não vem de você, vem tudo do trono. E a Ele honra e glória nessa noite, amém? A Ele louvor e adoração, porque o orgulho que entrou em Satanás, o fez ser expulso do céu, foi a causa da tentação ao primeiro casal que Deus fez, homem e mulher perfeitos, e quando ele tentou, ele disse: vocês podem ser mais do que meros vasos de barro, vocês podem ser divinizados. Jamais, queridos, nessa terra, e nem depois dessa terra, nós continuaremos sendo filhos de Deus, adoradores aqui e lá na glória, se permanecermos fiéis até o fim, mas jamais você vai ter uma natureza divina, porque divino só Deus é. Por isso, seja sempre, todo dia, bata em si e diz: olha, cuidado para não quebrar. Esmurra você como Paulo esmurrava, dá uma surra em você e diz: cuidado Eloy, cuidado Luiz, cuidado André, cuidado Pedro, para você não quebrar. Porque você é apenas barro. Amém? Quais são as características reais do vaso, ou do barro que faz o vaso? Como eu disse, queridos, é terra. Terra. Eu fico pensando, né? Deus, quando pensa fazer, alguém que Deus disse igual, semelhante a nós, no sentido de ter o sopro do Criador, ter o Espírito do Criador soprado nele, recebendo o sopro da vida do Criador, mas Deus pega e faz de pó, terra, a matéria-prima, não é? Que Deus pega para fazer. Assim também o vaso, aqui não tem vaso aqui hoje, né? O vaso, tem um vaso aqui. Sumiu, está aqui. Tem vaso aqui, né? Deus, irmãos, ao formar o homem lá do pó da terra, Gênesis 2:7 diz que ele tomou do pó da terra. Isso, como eu disse para os irmãos, significa a nossa fragilidade. O salmista no Salmo 103, verso 14, disse: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Não é verdade? Salmo 103, 14. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Há uma seita cristã, hoje não vou ficar dizendo o nome aqui, que diz o seguinte: olha, o céu é para aqueles que são salvos, mas o inferno, na verdade, não existe, porque diz assim, essa seita cristã, é uma seita cristã, que diz que não existe inferno. Porque diz o seguinte: o homem é pó, então já que ele não vai para o céu, quando Jesus vier e implantar o novo reino, ele então é o chamado aniquilamento. Então Deus vai pegar todos os ímpios, os que não creram no Evangelho, e vai simplesmente soprar e vai tornar-se pó. Mentira. Essa é uma mentira pregada porque, irmãos, vai haver ressurreição, tanto para a vida eterna, como também para
o tormento eterno ou o fogo eterno. Então haverá um corpo glorificado, que não mais vai ser um corpo terreno, perecível, para aqueles que forem herdar a bendita promessa da esperança da vida eterna, mas haverá também um corpo ressuscitado para o fogo eterno, para o tormento eterno, para o inferno de tormento eterno. Por isso, este corpo que eu e você temos hoje, que é de pó, misturado com água, por isso é interessante que temos mais água que tudo, né? Porque Deus misturou, a matéria-prima foi pó e água, pastor Israel, só pó e água. E misturou então e tornou-se então, Deus fez. Por isso, irmãos, temos que entender hoje à noite que nós continuamos sendo pó aqui. Mas depois, Deus vai nos dar um corpo agora diferente desse, que vai habitar no céu de glória com Ele. O ser humano, irmãos, eu e você, nesta noite, temos que glorificar a Deus, entender que é maravilhoso você crer no Evangelho e saber que você é terra, você é água, mas você também precisa. Sabia que para o vaso ser bom, Joel, para o vaso ser bom, tem que ser de barro bom. Depois do vaso pronto, tem o processo de secagem, e depois da secagem é posto no forno. Não para queimar. Meu pai foi fabricante, meu pai era um homem incrível, aquele homem tinha muitas habilidades, e uma delas era ser fabricante de tijolos. Na época, não havia as olarias industriais, era tudo muito manual. Eu já ajudei muito meu pai a fazer tijolos. E era mais ou menos isso. Nós tínhamos no nosso terreno um barro muito bom para tijolo, e íamos lá, buscava o barro, e meu pai tinha lá um burro que botava o burro para pesotear, amassar o barro, e o burro ficava rodando em cima lá, e amassava o barro, e meu pai então fabricava os tijolos. Eu já ajudei a fazer muitos tijolos. E depois era colocado no terreiro para secar, e depois do tijolo seco, meu pai era um homem que sabia fazer, o mineiro lá chamava de caieira, que era uma coisa que fazia, ia amontoando os tijolos e deixava o espaço para colocar lenha e fogo, e aí botava-se o fogo ali para... não era para queimar o tijolo, o fogo era para tornar o tijolo forte. E meu pai era chamado por muita gente naquela região lá para fazer, o indivíduo fazia o tijolo, e meu pai era chamado, pagava meu pai para fazer esse tipo de caieira, essa coisa de fazer o lugar de que os tijolos eram queimados. O quê? Não, olaria é o lugar de fabricar, a caieira é para queimar. A olaria é a fábrica, não é? Fabrica. E a caieira era para... Colocava... Uma caieira, quer dizer, empilhava os tijolos de maneira tal que tinha jeito de passar ali o calor do fogo entre um tijolo e o outro, e
queimava os tijolos, era tudo artesanal. Hoje é tudo chique, tudo, não é? Mas naquela época era feito assim. E tem casas que foram feitas por tijolos que meu pai fez, irmãos, há mais de 80 anos atrás, e a casa está em pé lá. Sabe por quê? Porque o tijolo era bom. Tijolo bom. Então era necessário fogo. E, meus queridos, quero dizer para vocês hoje à noite, vaso bom é aquele que aguenta fogo. Por isso João Batista diz assim, olha, eu estou batizando vocês com água. Mas depois de mim está vindo alguém mais poderoso do que eu. Falando de Jesus, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quer ser vaso bom, você precisa de estar no fogo de Deus. O fogo do Espírito santifica, purifica, dá uma, eu diria, um equilíbrio da força, da autoridade, para que você não seja um cristão frouxo, um cristão que vive mais quebrado do que em pé, mais deitado do que andando. Deus quer fazer de nós irmãos. Amém? Então o vaso é feito de terra, de poeira e água, mas depois vai para o fogo. E tem muitos cristãos que têm medo do fogo. Mas é necessário fogo, irmãos. É necessário fogo. Quando nós passamos pelo fogo do Espírito, irmãos, não quer dizer que não pode quebrar, mas é mais difícil. Um crente cheio do Espírito Santo, santificado, ele tem mais sabedoria para discernir o bem e o mal, ele tem mais autoridade para resistir Satanás, ele tem mais autoridade para se manter cada dia mais humilde possível, com o pé na terra, sabendo que por mais cheio de Deus que ele seja, ele continua sendo vaso feito de barro. Mas Paulo diz lá, na fábrica do oleiro tem vasos de vários jeitos. E ele diz, tem vaso de honra e de desonra. Irmãos, é impressionante, ele diz, tem vaso para honra, mas também tem, 2 Timóteo 2,20, leia, para você ver lá. Ora, numa grande casa tem vários tipos de vaso. Paulo diz, vaso de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. E eu pergunto, que tipo de vaso você tem sido? Você tem honrado o nome que você leva? Você tem a marca do oleiro em você? E honra essa marca. Leva o nome de Cristo. Hoje as grandes fábricas de tijolos e vasos de telha, já notou que tem lá a marca do fabricante? Tem lá o endereço do fabricante? Tem. Aí eu pergunto hoje à noite, você leva essa marca? Honra essa marca? Porque a coisa mais triste que tem, irmãos, é quando alguém joga na nossa cara, fulano, é da igreja? E então, você tem que dizer, olha, nem todos que estão na igreja é vaso de honra.
infelizmente tem os de desonra também. Que não honra o seu fabricante. Não honra aquele que lhe deu vida, não honra aquele que lhe salvou, aquele que todos os dias quer cuidar do seu coração, te dar mais graça, mais autoridade, mais sabedoria. Tem vasos que se melindram por qualquer coisa. Vivem mais quebrados do que vasos temperados pelo fogo do Espírito. Que Deus nos ajude, amém? Fiquemos em pé, queridos. Eu gostaria que neste momento, a igreja, você e eu, fechássemos os nossos olhos. Eu não sou cantor, mas cante comigo assim. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Essa é a sua oração hoje à noite. Cante de novo. Eu quero ser. Quem sabe nessa noite você está precisando deste renovo, quer dar um passo aqui à frente, quer chegar aqui neste altar e dizer: Senhor, nessa noite eu vou ali como vaso, eu quero ser renovado. O altar está aberto. Se você deseja nessa noite, saia do seu lugar agora e venha, em nome de Jesus. Sim, vem em nome de Jesus e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Peço aos pastores, seminaristas, que cheguem à frente, estejam orando aqui com meus irmãos e irmãs, impondo as mãos e orando. E você que está aqui à frente, meu querido, nessa noite há um renovo para você. Quem sabe nessa noite você veio aqui para dizer: Espírito Santo, vem. Vem como fogo na minha vida. Vem como fogo tocar em mim, me limpar, me purificar. Aleluia, bendito seja, Senhor, o teu nome nessa noite. Eu oro, Senhor, neste momento, pelos meus irmãos e irmãs, por cada um dos meus queridos que estão aqui na frente de joelhos. Tu és o oleiro, e nesta noite o Senhor de fato nos faz novo. O Senhor nos leva também para a fornalha, para o fogo. O Senhor verdadeiramente
Vem com seu maravilhoso Espírito e vem de fato limpar, purificar e fazer de nós vasos de bênção, vasos de honra. Glorifica nessa noite, ó maravilhoso e eterno Deus, seu nome na vida de cada um aqui, Pai, que nessa noite está orando, que está aqui nessa noite se derramando neste altar, está aqui nessa noite dizendo: eu quero ser vaso, eu quero ser um vaso novo, eu quero ser um vaso, Senhor, de bênção, um vaso de honra para a tua glória. Aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus o Nazareno. Aleluia. Bendito seja nesta noite o maravilhoso nome de Jesus, nome que está acima de todo nome. Oh glória, louvores e honra eu dou a ti, Jesus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.